Galera, sim, é verdade. O Doutor Estranho pode sim muito bem ser o Mephisto no filme do Homem-Aranha, Homem-Aranha 3 Sem Volta para Casa. É isso que a gente vai falar nesse vídeo aqui, além, é claro, de levantar outras possibilidades para ele ter aceitado fazer esse maldito feitiço, né? Quer dizer, maldito não, porque ele vai trazer o Aranhaverso por causa disso, né? Mas vocês entenderam. O mundo inteiro está prestes a esquecer que Peter Parker é o Homem-Aranha. Peraí, todo mundo? Eu sou o João Marcos Carneiro e esse é o Cultura Pop Cia. Seja muito bem-vindo. Fala galera, cá estamos nós para falar mais um pouquinho de Homem-Aranha Sem Volta para Casa, que teve o seu tão famigerado e esperado trailer divulgado na última segunda-feira. Antes de mais nada, não vamos partir aqui para ignorância de tipo, lá vem vocês com essa história de Mephisto de novo, tá? Eu vou te mostrar que aqui faz sentido. Sentido faz. E aí você considera se você vai usar isso daí para você ou não, beleza? E eu vou levantar também as outras possibilidades que seriam menos catastróficas, menos engenhosas, né, do que ser o Mephisto, que tinha virado assunto, todo mundo tinha certeza que era ele que estava por detrás da história de WandaVision por causa dos filhos da Wanda. Os filhos da Wanda que, nos quadrinhos, foram gerados a partir de fragmentos do Mephisto. Essa história, obviamente, interferiu na criação de WandaVision. Não usaram a parte do Mephisto. Aqui, em Homem-Aranha 3 Sem Volta para Casa, o Mephisto tem a ver com essa história também do Peter Parker querer que as pessoas esqueçam que ele é o Homem-Aranha. Então tem tudo a ver, tá tudo entrelaçado e eu vou te contar os detalhes agora. Mas antes, você que tá chegando aqui nesse canal a partir desse vídeo aqui, se inscreve. Cara, eu já trouxe vários vídeos falando desse trailer. Eu já falei do Dr. Octopus, dos outros vilões do Sexteto Sinistro, do Demolidor. Cara, tem Lagarto, não tem Homem-Areia, tudo que você pode imaginar eu já falei. Agora eu tô falando do Doutor Estranho, já trouxe vazamentos de Homem-Aranha 3 Sem Volta para Casa nesses últimos dias, contando tudo o que acontece dentro do filme, tá batendo com o trailer, tá? Então vem comigo fazer parte aqui deste canal que não cansa de gravar vídeos e trazer para vocês conteúdos, principalmente do amigão da vizinhança, do Homem-Aranha. Vamos lá galera, vamos trazer os quadrinhos para o cinema, tá? Nos quadrinhos tem a Guerra Civil, que foi diferente da Guerra Civil do universo cinematográfico da Marvel em filme, tá? Mas tem a Guerra Civil. Na Guerra Civil dos quadrinhos, o Peter Parker conta para o mundo inteiro que ele é o Homem-Aranha. Mais ou menos parecido com o que o próprio Homem de Ferro fez lá no seu primeiro filme mesmo, né? Chegou lá para todo mundo e falou, eu sou o Homem de Ferro. Eu sou o Homem de Ferro. Só que esse fato mexe muito com a vida do Peter Parker, a ponto de a sua tia, a famosa Tia May, levar um tiro e ficar entre a vida e a morte. Desesperado, o Peter procura justamente o Doutor Estranho. Parecido, não é? Ele procura o Doutor Estranho e fala, eu quero que as pessoas esqueçam que eu sou o Homem-Aranha, porque isso só está trazendo desgraça para minha vida. Quando o mistério revelou a minha identidade, a minha vida virou de cabeça para baixo. Eu queria saber se isso poderia nunca ter acontecido. O Doutor Estranho, que é o Mago Supremo no universo cinematográfico na Marvel e nos quadrinhos, ele fala que ele não pode fazer isso, porque isso vai mexer com a realidade. E ele é contratado, vamos dizer assim, para proteger a nossa realidade. Por isso não faria sentido ele alterar a realidade para proteger um moleque de 16 anos, nos quadrinhos ele era um pouco mais velho, se não me engano, para simplesmente defender esse cara. E em troca, a realidade, o resto da realidade nossa, vai pro lixo. Não faz sentido. E ele não aceita. O Peter fica desesperado, eis que uma figura o procura. Sim, ele, o tão esperado, o famoso, o especuladíssimo Mephisto, que é o capetão, o diabo da Marvel. O Mephisto aceita salvar a vida da Tia May, aceita fazer com que as pessoas esqueçam que o Homem-Aranha é o Peter Parker, mas em troca, o Peter e a Mary Jane jamais teriam se casado. O Peter pensa e aceita a proposta. Aqui, pelo que o trailer desse filme nos mostrou, não tem nada, aparentemente, né, de Mephisto na história. Aqui o Peter procurou o Doutor Estranho e ele aceitou a proposta
né, de fazer com que as pessoas esqueçam que ele é o Homem-Aranha. É bem verdade que, principalmente em boa parte do seu filme solo, quando ele ainda não é o Mago Supremo, o Stephen Strange, ele é um médico, né? Ele é um cara meio arrogante, que acha que tá certo sempre e tal. Ao longo do filme, ele vai aprendendo que ele não pode ser assim para ser o Mago Supremo e para proteger a nossa realidade. No final do filme, ele, mesmo fazendo uma coisa errada, que era usar a Joia do Tempo ali para conseguir derrotar o Dormammu, ele aparentemente aprendeu a lição. Tanto é que você assiste Vingadores Guerra Infinita e Vingadores Ultimato e o Doutor Estranho é um exemplo perto de outros Vingadores. Para mim ele é um dos caras mais sérios e mais confiáveis daquele grupo inteiro. Tamanha a missão que ele tem nas costas e tamanho as coisas que ele aprendeu no filme solo dele. Se na última aparição dele, que foi em Ultimato, ele estava desse jeito top demais, por que na sequência, no próximo filme, que se passa pouquíssimo tempo depois de Ultimato, ele teria voltado àquilo que ele era no começo do filme dele, quando ele ainda não era o Doutor Estranho ou o Mago Supremo? Não faz sentido. Para você pode até fazer, tal, eu até entendo que ninguém muda 100%, mas é uma mudança muito grande, em 8 meses, se não me engano, que é o tempo que se passa aqui entre o final de Ultimato e esse filme. É claro que também, ele sendo o Mago Supremo, ele pode olhar e falar, não existe nada que eu não consiga fazer. Mesmo um feitiço difícil, que o Wong avisa pra ele que aquele feitiço é muito difícil e perigoso. Strange, não use esse feitiço. É perigoso demais. Tá bom. Não vou usar. Ele fala, eu posso fazer porque eu sou o Mago Supremo. Beleza, vamos entender que ele até entende isso, mas mesmo para a pessoa mais top daquilo que ela faz, existem algumas coisas que são mais complicadas. Pensa, sei lá, no melhor matemático que existe. Mesmo assim, para ele, existem certas contas que são difíceis de serem feitas. Um grande arquiteto, alguns tipos de construções vão ser mais difíceis para ele planejar e botar em prática. Ou seja, para o Mago Supremo, isso também funciona igual. Algumas pessoas também estão dizendo, mas ele está se sentindo culpado pela morte do Tony Stark, que era meio que o responsável ali nos Vingadores pelo Homem-Aranha, pelo Peter Parker, e aí ele meio que se sente na obrigação de ajudar o Peter. Gente, isso também não faz sentido na minha visão, porque ele mesmo fala pro próprio Peter e pro Homem de Ferro que, em troca de salvar a vida deles e proteger a Joia do Tempo, ele vai proteger a Joia do Tempo. Depois, é bem verdade, você pode até me dizer que ele muda de ideia, mas ele não mudou de ideia. Ele viu lá as 14 bilhões de possibilidades e aquela possibilidade em que ele entrega a Joia do Tempo pro Thanos é aquela uma, que ele sabe que no fim o Thanos será derrotado, mesmo que com uma derrota aparente no meio do caminho, que foi justamente o final de Guerra Infinita até a chegada do filme Ultimato, né, que se passa os 5 anos do blip. Então não é que o Doutor Estranho pesou o coração dele, ele entregou a joia para salvar a vida do Tony Stark e do Homem-Aranha. Não, ele só fez aquilo que ele tinha que fazer para proteger a realidade. Tanto é que lá no final de Ultimato, quando o Homem de Ferro olha para ele faz o famoso gesto do 1. O Tony Stark entende que aquela é a possibilidade final, que é a única em que eles vencem, e ele toma a decisão de acertar ali o grande Thanos e derrotar com o estalo o Titã Louco. Para mim não cola de jeito nenhum, então, dizer que o Doutor Estranho se sentiu desafiado a fazer um feitiço difícil e que, se desse errado, poderia causar a destruição do espaço, do tempo e o multiverso. Tá, mas onde que entra então o Mephisto diretamente nessa história? Bom, eu já trouxe a relação com os quadrinhos. Trouxe os motivos pelos quais eu não acredito que o Doutor Estranho esteja fazendo isso por livre e espontânea vontade. Então vamos lembrar de uma frase do próprio Kevin Feige, o chefão da Marvel, o presidente da Marvel Studios, ano passado.
ele disse que Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que é o próximo filme do UCM depois do Homem-Aranha, estreia em março do ano que vem, se não houverem novos adiamentos aí que são prováveis por enquanto, né? Ele vai ter ligação direta com esse filme. Os acontecimentos daquele filme vão se passar logo após os acontecimentos de Homem-Aranha 3, Sem Volta para Casa. Ou seja, alguma coisa que acontecer nesse filme aqui vai ter continuidade naquele outro filme. Vamos lembrar que o Mephisto, além de ter sido especulado em WandaVision, ele também está entre os vilões especulados no Multiverso da Loucura, certo? Que não teve vilão revelado. Essa seria uma ligação muito boa entre os filmes. No filme do Doutor Estranho seria descoberto que o Doutor Estranho é o Mephisto, e aí a questão seria, aonde está o Doutor Estranho? Original, o verdadeiro. Você também pode me dizer, mas já tem que apresentar outros 2 Homens-Aranha, os Tobey Maguire, o Andrew Garfield, o Sexteto Sinistro, e ainda vai ter que explicar o Mephisto? Não necessariamente. Pode passar batido totalmente esse Doutor Estranho dentro desse filme desse jeito, e só depois, quando a gente assistir Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, que a gente vai saber com certeza que o Doutor Estranho é o Mephisto. E aí, juntando tudo, tudo faz sentido. Ou seja, o feitiço errado foi provocado pelo Mephisto. Ou ainda existe a possibilidade deles quererem explicar o Mephisto dentro desse filme, ou até numa cena pós-crédito. Lembre-se que está faltando o 6º vilão do Sexteto Sinistro. Aí seria uma loucura maior ainda, mas o Doutor Estranho Mephisto ser esse 6º vilão do Sexteto Sinistro. Que claro, o Mephisto não faz parte do Sexteto Sinistro nos quadrinhos, aqui é uma loucura que eu acho que só eu na face da Terra pensei nisso, ou pelo menos estou tendo a coragem de falar. Para finalizar com um temperinho legal essa história de Mephisto, haha, senta aí. O Mephisto, como eu já disse, é o capetão, é o diabo da Marvel, certo? Existe uma outra vertente, né, que não é do inferno, que arde fogo, que a gente conhece, que a gente mais acredita, mas que é o famoso inferno de Dante, onde o inferno ele é congelado. E aí eu te pergunto, por que o Sanctum de Santorum tá cheio de gelo? Pode ter uma relação, sim, e no centro, bem no centro do inferno, lá está o capeta, aparecendo com essa imagem aí do trailer. Eu fiquei todo arrepiado quando eu li isso, galera, que teoria foda, mas eu sinceramente não acho que tem a ver não, acho que é só uma coincidência mesmo. Ainda pensando que não é o Doutor Estranho, mas não é também o Mephisto, ele pode estar encantado pela Agatha Harkness, igual ela encantou o Pietro, que não era o Pietro, era o Ralph Bonner em WandaVision. Pode ser. Porém, desacredito nisso, já que aparentemente ela ficou lá em Westview, trancada pela Wanda. Eu até acho que ela vai aparecer no Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, mas não acho que ela apareça nesse filme, ou que mesmo que isso seja só explicado no filme do Doutor Estranho, mas é uma teoria que eu não levo fé, tá? Poderia ser um Skrull também, mas eu não acredito que eles vão usar o mesmo artefato em 2 filmes colados do Homem-Aranha. No último filme, Nick Fury era um Skrull, agora o Doutor Estranho é um Skrull. Para mim isso também não faria sentido usar a mesma coisa 2 vezes repetida no filme do mesmo personagem. Mas, ainda assim, acho mais provável do que seja a Agatha Harkness. Há também uma última possibilidade desse Doutor Estranho até ser o Doutor Estranho, mas ser o Doutor Estranho de outro universo, ser uma variante. E aí, quem sabe, a tal variante do Doutor Estranho do Mal, que a gente vai ver inclusive no próximo, o 4º episódio de What If. Por fim, se for o Doutor Estranho, que no fundo, eu acho que é a possibilidade mais plausível, sendo mais honesto aqui pra vocês, tá? É o Doutor Estranho, beleza. Então, se é o Doutor Estranho, ele pode ter errado o feitiço não por culpa dele, mas porque no mesmo momento em que ele estava fazendo aquilo ali, o Aquele que Permanece morreu pelas mãos da Sylvie, o multiverso foi aberto, isso interferiu no trabalho dele. E aí ele não teria culpa, propriamente dita, de ter liberado o multiverso, os vilões do multiverso, e talvez isso seja explicado no final do filme, quando ele perceber a besteira toda e vai falar
que a culpa não foi dele. É uma possibilidade aí, mas não boto muita fé que tenha relação com Loki, porque exigiria de um público geral de ter assistido Loki, que é uma série no Disney Plus. Enfim, apesar de que, sim, para entender o universo cinematográfico como um todo agora da Marvel, você vai ter que assistir todos os filmes e todas as séries. E, estando inscrito aqui no canal, você acompanha tintim por tintim todas as informações, análises, teorias do universo cinematográfico da Marvel. Eu quero ter muito você aqui comigo. Já se inscreveu no canal? Não! O que você está esperando? Tá perdendo seu tempo? Tá perdendo um canal com toda humildade? Muito bom, que traz sempre informações precisas para você. Se você já recebeu notícias e informações precisas aqui desse canal, deixa um comentário legal. Porque a gente sempre gosta de ler comentários tops, né, de pessoas legais elogiando a gente. É sempre muito bom e ajuda as pessoas a entenderem que esse canal aqui é relevante. Por fim, o trailer pode ter enganado a gente esse tempo inteiro, a história ser completamente diferente, a gente pode ter cenas falsas, gente apagada, gente colocada em lugar onde não tá, e aí o trailer contou uma história errada pra gente e a gente tá batendo cabeça à toa. Como a Marvel tem histórico de fazer isso, até recentemente em Loki, nós fomos recentemente trollados legal pra caramba, né? Muito obrigado aí Marvel, Ultimato, colocando Hulk onde não tinha, etc e tal. Eu não descarto nada e eu ainda acho que essa é uma parte teórica muito provável de se confirmar lá na frente, em 16 de dezembro, que é quando estreia esse filme. Aqui do lado eu tô deixando para você grandes vídeos falando do Aranhaverso, desse trailer incrível, fantástico. Dá uma conferida se você ainda não assistiu. A gente se vê numa próxima, que eu espero que seja um desses vídeos aqui. Um grande abraço a todos e tchau!